Ele é o meu dono. Isso é cristianismo, isso é evangelho. Essa é a realidade do que é ser comprado por Cristo. Agora, será que nós estamos entendendo bem o que é isso no mundo espiritual? Será que nós estamos olhando todo o cenário que nós vemos na política, todo o cenário que nós vemos mundial? Será que tem alguma coisa a ver com o reino de Deus? Será que tem alguma coisa a ver com o mundo espiritual? E eu quero dizer para você, totalmente, totalmente. E nós vemos nesse livro aqui, no livro do profeta Daniel, que Deus fala muito com ele através de revelação. E aqui nesse capítulo 10 vai nos mostrar justamente isso. Como Deus está no controle de todas as coisas. Sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, não se desespere. Deixa Deus cuidar de todas as coisas, confia nele. Vai sair tudo do jeito que ele quer. E o jeito que ele quer, por mais que a gente não entenda, é o jeito perfeito. Amém? É a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Então vamos lá, capítulo de número 10, eu vou ler do... Deixa eu ver se dá tempo. Dá tempo. Vamos ler do primeiro versículo em diante. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, uma palavra verdadeira, concernente a um grande conflito. E ele entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estava pranteando por 3 semanas inteiras. Nenhuma coisa desejável comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas completas. Deixa eu só abrir um parênteses aqui para a gente ganhar bastante tempo. Nós vemos aqui que agora já não é mais o reinado de Nabucodonosor. Só para você ter entendimento que Deus está no controle de todas as coisas. Se nós fôssemos estudar aqui, desde o início do primeiro capítulo de Daniel, você vai perceber que tudo que está acontecendo aqui é algo divino. Por quê? Porque nós sabemos que o povo de Israel, juntamente o Israel, tribo do norte e tribo do sul, né, o reino de Judá, eles se corrompem. E Deus permite que Nabucodonosor entre nas terras de Judá e leve cativo a nobreza do povo de Judá e alguns dos utensílios da casa do Senhor, e deportam eles para a Babilônia. E dentre esses homens, que são da nobreza de Judá, está Daniel, junto com seus outros amigos. E nós sabemos que o rei Nabucodonosor, ele é o reinado da cabeça de ouro, o reinado babilônico, um império muito forte, com muita riqueza, só que ele vai passar. Deus dá uma visão para o próprio Nabucodonosor da estátua, e Daniel dá a interpretação para ele que seriam reinos que viriam mais à frente até o reino de Cristo. Amém? Que é a pedra que é cortada sem auxílio da mão dos homens e atinge o pé da estátua e destrói com os pés, com toda ela. Mas nós sabemos que logo após do reinado da cabeça de ouro, vai vir um outro reinado que ele é menor, que é o reinado do Medo Persa, que é justamente o próximo reinado que Daniel passa. Então Daniel ele passa pelo reinado da Babilônia e ele passa também pelo neto de Nabucodonosor, o Beltesazar, quando ele vai fazer aquela festa com os utensílios da casa do Senhor, e aí um dedo escreve na parede, né? Mené, Mené, Tekel, Parsim, pesado fosse na balança, fosse encontrado em falta. E ele perdeu o reino. Naquela mesma noite que ele fazia a festa, nós vemos que na história, os medo-persas estão entrando na cidade para detonar com Babilônia. Mas Daniel permanece nesse reinado. Esse é o reinado de Ciro. Pede, por favor, para Lohane, vem aqui com a Letícia, por favor. Por favor. Tá bom? Então nós vemos aqui esse cenário. É um pouquinho de contexto que Daniel está. Daniel está juntinho dessa história, passando por toda esse trâmite de reis, diferença de reis, e Daniel continua firme. Olha só, aí ele diz o seguinte, que ele estava em jejum, porque ele estava preocupado, ele queria ter respostas de Deus, então ele se consagrou
em jejum de 21 dias e clamava ao Senhor. Ele não colocou óleo sobre a cabeça dele, não se perfumou, não comeu, nem do bom do melhor, nada. Ele fez jejum para ter resposta de Deus. Só que é interessante, ele está numa terra que não é a terra dele, mas nós percebemos que desde o princípio, ele é um homem que, ao invés de ser influenciado pelo lugar que ele está, ele é que influencia o lugar. Isso nos dá um ensinamento se queremos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus, porque esse homem é um homem muito amado por Deus. Nós vamos ver aqui a palavra que ele vai receber, mas ele permanece fiel, posicionado com o seu Deus. Vocês estão aqui comigo? Amém? É bom dar o contexto, senão vocês ficam perdidos, não entendem o valor dessa mensagem de hoje para você. Aí no versículo 4 diz o seguinte: no dia 24 do primeiro mês, estava eu à borda do grande rio, o Tigre. Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com um ouro fino de ufaz. O seu corpo era como berilo, e o seu rosto como um relâmpago. Os olhos eram como tochas de fogo, e os braços e os pés como o brilho do bronze polido, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Já ouviu falar de uma visão dessa em algum outro livro? Apocalipse, capítulo 1, versículo 12, vai falar sobre a visão, como Jesus se apresenta para João, quando ele está preso na ilha de Patmos. Então, nós temos entendimento aqui que é uma aparição de Cristo no Antigo Testamento. É ali o Senhor falando com Daniel. E aí existe muita especulação em cima desse capítulo que a gente não vai entrar em termos escatológicos. Mas é interessante que Daniel tem essa visão. Mas olha o que acontece com ele, olha. Ora, só eu, Daniel, vi aquela visão, pois os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram para se esconder. Fiquei, pois, eu só a contemplar a grande visão, e não ficou força em mim. Desfigurou-se a feição do meu rosto e não retive força alguma. É tão interessante que essa visão que Daniel tem, também a postura que ele tem diante da visão é a mesma que João tem. Ele perde as forças. Meu irmão, às vezes a gente pensa que está na presença de Deus, que ter algo, uma manifestação poderosa de Deus, a gente fica felizão e acha que vai viver muito. E nós vemos a característica de que um verdadeiro encontro com Deus coloca a gente no nosso lugar, que nós somos pecadores e temos medo de morrer diante da visão que nós estamos recebendo. Uma presença que nos constrange, uma presença que nos leva a raciocinar: meu Deus, quem eu sou diante da visão que eu estou recebendo de Deus? A glória de Deus, quando se manifesta, nos constrange. Amém? E olha só o que diz: fiquei, pois, eu só a contemplar a grande visão, e não ficou força em mim. Desfigurou-se a feição do meu rosto, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí num profundo sono, desmaiei, com o rosto em terra. E eis que uma mão me tocou e fez com que me levantasse, tremendo, sobre os joelhos e sobre as palmas das mãos. E me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, pois agora te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, pus-me em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Ponto. Segura um pouquinho. Eu não sei você, mas lendo aqui fica nítido que falam a respeito da gente lá no céu, que no mundo espiritual falam ao seu respeito. Como assim, apóstolo? Eu acho que não. Sim. Quando aqui esse ser, que muitos têm entendimento por juntar informações que é Jesus, pode ser, diz para ele, não diz que ele é qualquer pessoa. Existe um sentimento regido no céu a respeito dele, que ele é um homem muito amado no céu.
Imaginou só, irmão? Presta atenção nisso. O céu, ele não está preso aqui ao nosso mundo cronológico, o nosso tempo, que daqui a pouco a gente acaba, quem não votou vai votar, e a gente preocupado com a segunda onda de coronavírus, as dívidas que tem para pagar, aquele problema que tem para resolver, isso, aquilo outro, esse monte de coisas que fazem parte da nossa vida. Existe um mundo que está acontecendo muitas coisas e muitas vezes nós não temos visão. Por isso que eu digo que quando nós estamos aqui na igreja, muitas coisas aconteceram e acontecem para que você não esteja aqui. Você não tem noção de quanto existe uma batalha para impedir você de estar aqui e outra batalha no mesmo momento para que você esteja aqui. Muitas coisas conspiram para que você não se envolva nas coisas de Deus, para que você não esteja aqui. Então eu digo para você, abre os teus olhos, porque muita coisa que está acontecendo na sua vida é o reflexo de uma batalha espiritual. E nessa talvez você está perdendo. Porque quando que a gente perde uma batalha espiritual? Não é quando as coisas vão bem ou vão ruim, é quando nós não estamos no lugar que Deus colocou a gente. Porque mudou a vida de Daniel, ele deixou de ser um cativo. Não mudou, ele nem volta para a terra dele. Segundo estudiosos, com uns 80 anos mais ou menos, o Ciro vai liberar o pessoal para reedificar as suas terras, que era uma maneira de governar dos persas. Mas Daniel, ele não volta, ele fica ali mesmo. Talvez pelo seu tempo de vida, com seus 80 anos, ia ser uma viagem muito custosa, talvez pela responsabilidade que ele tinha de ficar ali, mas ele está percebendo que existe uma movimentação espiritual. Ele está ali orando e Deus está ouvindo a oração dele, e quando ele ora, está acontecendo uma batalha espiritual, e quando ele ora, ele não recebe resposta na mesma hora, mas está acontecendo uma batalha para que a resposta venha até você. Então, se isso é uma realidade, e eu creio na Bíblia, você crê? Quando você se coloca a orar, quando nós oramos aqui agora há pouco, por pessoas enfermas, quando nós oramos aqui pela família do pastor François, quando você ouve uma palavra, quando você está aí sentado no seu lugar ouvindo o que eu estou pregando aqui, quando você está aqui louvando, quando você está participando de um louvor, por isso que eu brigo com o pessoal, preste atenção, porque é uma batalha espiritual. Quantas coisas não aconteceram antecedentes a esse momento, Letícia? Hein, Jaiane? Quantas coisas não aconteceram para vocês? Hein, Angel? Para ministrar um louvor, a dedicação, a oração. Quantas coisas não querem impedir a gente de estar aqui adorando ao Senhor? Quantas coisas não estão impedindo você? E esse é o trabalho do diabo, meu irmão, não é impedir que você prospere. Talvez até ele te dê uma prosperidade que não vem de Deus para que você não tenha tempo com Deus. Tudo aquilo que te rouba do centro da vontade de Deus é diabólico. É diabólico. Porque a alegria de Satanás é fazer com que você saia da presença de Deus. Às vezes a gente pensa que a alegria dele é que a gente não tenha dinheiro. Não, ele até te dá riquezas deste mundo. Talvez você pense que o inimigo é tão mal com você, ele não gosta de você, que ele só vai dar coisa ruim. Não, às vezes ele vai dar coisa boa para a carne, mas vai te afastar de Deus. Para você acha que é bom prisões e cadeias? Para quem é bom? Para ninguém. Agora, nem isso Satanás tem poder para deter o evangelho, deter a vida das pessoas que estão no centro da vontade de Deus. Isso não muda elas. As cadeias, as prisões, as dificuldades não mudam. Pessoas foram para o campo missionário, a gente vê, o pastor François foi para lá. Olha o que aconteceu, Deus permitiu. Mas mesmo assim ele estava lá fazendo o quê? A obra de Deus. Agora, a Val de Jaboque parou? Não. Ela vai parar? Não. Por quê? Porque é a obra de Deus. Os obreiros ficam no meio do caminho, mas a obra continua. Mas é um momento seu, é o momento de Deus te usar, é o momento de Deus falar com você, é o momento de Deus usar você na obra dele, mas a obra não para. Está dando para você entender? Nós vemos que Daniel ele está num contexto que não é a terra dele, mas mesmo assim ele continua sendo honrado numa terra que não é a dele, mas posicionado com os valores que ele aprendeu de reino de Deus. Sabe o que mostra para a gente de ensinamento?
Não importa a dificuldade, não importa a luta, não importa o lugar, Ele não vai me definir. Eu sou quem sou em Deus. Você precisa ter uma identidade. Pessoas que oscilam com os seus problemas, sejam ele espiritual, seja ele físico, são pessoas que precisam reforçar verdadeiramente a sua identidade. Você acha que se nós olharmos, por exemplo, para Daniel, se coloca no lugar dele, saiu da sua terra, prisioneiro, para uma terra que não era dele, para ter que adorar outros deuses, para ter que ter outros costumes. Para muita gente, talvez perguntaria assim: que Deus é esse que eu estou servindo? Para que servir esse Deus? Nem me protegeu para não destruírem a terra que eu estou. Agora, ao invés de eu ser rei, ser honrado e poderosão, agora eu estou sendo levado cativo para uma terra que não é a minha. Estão querendo mudar os meus costumes. Para que eu vou ser fiel a Deus? Eu vou comer desse negócio que o cara quer me honrar. Não, eu vou fazer academia com esses meninos aí. Eu vou ficar um cara saradão. Esse rei vai gostar de mim, esse rei vai me honrar. Eu vou trocar os meus valores, eu vou comer da comida que o rei come, porque afinal de contas, eu vou comer da mesa do rei. Eu vou ser um cara que vou estar em evidência. Olha a oportunidade que eu tive, fazer parte de um povo seleto pelo rei, gente. Ele disse: não, esquece. Eu continuo com meu coração em Deus, a terra não me importa, eu sou de outro lugar. É o que José, eu acho tremendo nisso, não sei se você se lembra. José, quando ele está, antes dele morrer, os irmãos dele vão trocar ideia com ele porque está com medo, que o pai dele faleceu. E aí fala assim: agora José vai judiar da gente. E José fala assim: não, calma gente, eu não vou descontar em vocês o que vocês fizeram comigo. Olha como José estava tratado. E aí ele faz um pedido para o povo. Ele diz assim: faz o seguinte, eu sei que Deus, Ele vai cumprir as promessas dele. Eu fui abençoado no Egito. Deus me usou aqui no Egito, mas o Egito não é minha terra. Eu não sou José do Egito, eu sou José de Israel. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando vocês saírem daqui, arranca meus ossos e leve embora. Porque eu não quero ficar nessa terra. Ele morreu na terra. Os ossos dele foram decompostos naquela terra. Mas Josué andava com uma caixinha cheia de osso até entrar na terra prometida. Quem é que estava ali? Os ossos de José, porque ele disse: eu fui abençoado nesse mundo, mas nesse mundo eu não fico, porque eu tenho uma terra prometida para ele. Algo profético. Pessoas que não se acomodaram com aquela situação. Uma das versões de Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, diz: não vos amoldeis, ou seja, não tome forma do mundo. Amoldar é você pegar algo e fazer a forma igualzinha do mundo. E a Bíblia nos diz que nós devemos renovar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, para que não sejamos iguais ao mundo, façamos diferença em meio a essa geração. Esse é o convite para mim e para você. É fácil? Não é fácil. Eles enfrentaram oposição como Daniel enfrentou oposição. Mas ele abriu mão das honras humanas para ser honrado por Deus. Mas ele não fez essa troca para ser honrado por Deus. É porque ele amava a Deus. É porque ele amava as coisas de Deus, independente do que vai receber. Esse é um grande problema da nossa geração, que quer fazer as coisas para Deus já de olho na recompensa. Isso não é amor. 1 Coríntios 12 fala que isso não é amar. Amar é quando você faz alguma coisa sem esperar receber nada. Aí talvez fale assim: mas apóstolo, a gente está fazendo porque a gente espera receber a salvação. Não, a gente não faz porque espera receber a salvação. Nós fazemos porque já recebemos a salvação. Nós não fazemos as coisas porque vamos receber alguma coisa, nós fazemos porque já recebemos. Nem entramos na plena glória, mas a salvação já nos tem alcançado. O presente de Deus já nos alcançou. Aí talvez diga assim: apóstolo, mas a gente precisa fazer alguma coisa. Meu irmão, você precisa sim se posicionar na santidade, nos valores de Deus, mas para a tua salvação, o presente você não vai ganhar, você já ganhou, porque ele foi conquistado lá na cruz por você e por mim. Agora a gente só precisa fazer o quê? Estar condizente com uma pessoa salva. E o que é condizente com uma pessoa salva? É perfeição? Não. Mas é estar consciente de quem é e do sacrifício de Jesus Cristo. Porque se você não estiver consciente de quem você é,
que você é um pecador, e por mais que você faça, nunca vai ser 100%? Se te perguntar assim, ó, por que Deus deveria deixar você entrar no céu? Que argumento você tem para apresentar a Deus? Pergunta para a pessoa que está do seu lado assim: por que Deus deveria deixar você entrar no céu? Não, mas pergunta mais forte, irmão. Pergunta assim, ó: por que Deus deveria deixar você entrar no céu? Você tem alguma coisa para apresentar para Ele? Alguma justificativa para que você entre no céu? Eu vou dizer para Deus, eu não tenho justificativa nenhuma, não mereço. Só tem uma coisa para te dizer. Qual? A tua palavra me disse que Jesus é o meu passaporte para entrar aí. Aí eu falei assim, aí você acertou, então você entra. Porque a chave lá do céu, a porta do céu, é Jesus. Ela só abre para quem está nele. Ah, mas é porque eu sou melhor, eu sou bonzinho. Não, você não presta, eu não presto. É isso que a palavra diz. Estivemos essa semana ministrando lá na Igreja Batista Amar, estava o pastor Vitor, foi uma luta, né, pastor? Consegui ali ministrar qual o pensamento que Deus tem ao nosso respeito. Se olhasse em Cristo, mostrei tudinho. Como Ele nos enxerga como unidade, como Ele nos enxerga como sociedade e como Ele nos enxerga como igreja. Só Jesus entrando na causa para melhorar a nossa forma diante de Deus, para melhorar a nossa carinha, porque senão não dá. Então a resposta que a gente tem para Deus é o quê? Não dá, Senhor. Eu não tenho direito nenhum de entrar aí, a não ser através de Jesus Cristo. Amém? Então não é o que eu faço. Agora, a minha postura com os meus valores, a ponto de morrer por aquilo que acredito, isso faz diferença. Isso sim faz diferença. Aqui nós vemos que Daniel, ele negou tudo isso. Ele falou assim, não, esquece. Não vou mudar os meus valores para obter algum favor. E se Deus quiser fazer alguma coisa, ele faz o que Ele quiser. É interessante o que diz Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando o rei Nabucodonosor fala para eles assim, olha, se vocês não adorarem a estátua que eu fiz, eu vou acender a fornalha e eu vou tacar vocês lá dentro. Se eu tocar agora, vocês se dobram? Se eu fizer a minha festa sinfônica aqui, vocês vão se dobrar diante da estátua? Ele falou assim, rei, não sei o que você está falando isso ainda. Se você quiser jogar a gente lá dentro, pode jogar. Nós não vamos nos dobrar. Se Deus vai querer livrar a gente da fornalha, o problema é dele, não é meu. Se Deus quiser que a gente morra na fornalha, está fechado. Se Ele quiser tirar a gente de lá, Ele tira. Não importa. Eu amo. E eu não vou me dobrar diante de nada. Todos nós sabemos da história que esses homens saíram da fornalha, sim ou não? Deus não foi fiel com a fé deles? E outras pessoas que nós vemos que na época apostólica, por exemplo, na época de perseguições, quantas pessoas não morreram queimadas? Fizeram dela tochas. Deus não era fiel? Deus não é bom? Está dando para entender que a gente só entende que Deus é bom quando alguma coisa boa acontece para a gente. Deus é bom em todo tempo. Porque para pecador não merece nada, irmão. Você tem mais do que você merece. O dia que a igreja entender que ela tem mais do que merece, ela para de ficar chorando por coisa pequena. Quem está entendendo? Às vezes a igreja acha que tem muito direito. Acha que é o tal. Afinal de contas, eu trabalho na igreja, eu tenho direitos. Afinal de contas, eu sou servo do Senhor, eu tenho direito. Meu irmão, as tuas riquezas estão nos céus. A tua herança está no céu. É na vida futura. Ah, mas e agora? Administre as oportunidades que Deus está dando para você. Mas não faça com que as suas dificuldades te tirem do lugar da presença de Deus. De estar posicionado com os valores de Deus. Apóstolo, mas aí vai sobrar para mim fornalha. E daí? O que importa é que o reino de Deus seja pregado. O que importa é que a palavra de Deus seja pregada. E não importa a dificuldade. Quem está entendendo? Um glória a Deus aí. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Mas algumas coisas mais ela ensina para a gente. Olha só, versículo 11. E me disse, Daniel, homem muito amado, entende as palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os pés,
pois agora eu te sou enviado. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu vejo essa passagem, você pode prestar atenção, que todas as vezes que uma pessoa vai buscar a Deus para ter resposta, Deus não fala com ela ajoelhada. Deus sempre fala para ela: coloca-te em pé, porque eu vou falar contigo. Quando Josué, ele viu que ele tinha perdido a batalha, ele se colocou de joelho. O que é que Deus falou para ele? Coloca de pé que eu quero falar contigo. Sabe por quê? Prostrado, é momento de estar prostrado na presença de Deus. Mas quando você vai receber uma palavra que vem do céu para a tua vida, é para te dar direção. Então Deus fala assim: se coloca de pé, porque você vai estar posicionado, você vai agir com aquilo que eu estou te falando. Ah, mas eu vou ficar lamentando. Não. Você vai orar, você vai clamar, você vai chorar. É uma situação que acontece com Davi, né? Davi, ele ensina para a gente. Ele vai lá e ora pela criança, jejua pela criança. E a criança está viva. Aí daqui a pouco ele olha, o pessoal trouxe comida para ele, rejeitou, fez de tudo para o rei não quer saber de nada, porque ele está orando pela criança, pelo filho dele, com a Betseba. Só que aí, ele começa a ouvir um burbúrio. A criança já morreu? Aí o pessoal estava com medo de falar para ele, que está de jejum. Morreu aí. Falei assim: então tá bom, agora deixa eu tomar uma ducha, deixa eu limpar os meus olhos, deixa eu colocar as minhas vestes, me traz comida, porque agora vamos tocar em frente. Aí o pessoal fala assim: eu fiquei intrigado agora. Vem cá, Davi, o que você está fazendo? Na hora da tristeza que você deveria estar agora, você quer fazer uma festa? No momento que a criança estava viva, você não fez festa, você quer fazer festa agora? Eu falei assim: não, filho. Que enquanto eu podia fazer alguma coisa pela criança, orando, jejuando e clamar ao Senhor, eu clamei. Depois, como já não tem mais o que fazer, eu vou ficar do mesmo jeito? Eu vou enxugar os olhos e vou tocar em frente. Sabe o que significa isso? Velório, tempo de choro, já tem que ter data marcada. O tempo que vai finalizar. Presta atenção numa coisa. Tem um pastor, Luciano Subirá, ele prega sobre isso, muito interessante. Ele fala, acho que é o Luciano Subirá, ele diz assim, que chega uma hora, você tem o direito. Coloca tempo. Foi no livro que a gente leu, não é isso? É o livro que a gente leu que ele fala sobre isso, até que nada mais importe. Acho que ele fala sobre isso. Coloque uma data. 3 dias de luto. 1 semana de luto. Ponto. É um direito. Vou chorar, vou lamentar, vou me entristecer. Afinal de contas, Deus entende a sua dor. Amém? Passou essa semana, a data que você colocou, levanta a cabeça, toma uma ducha, mete uma água de cheiro e vamos embora tocar a vida. Porque você não pode ficar parado lá atrás. Está dando para entender? Anexo, uma pessoa carregar um caixão o tempo todo? Não. Ficar no velório a vida toda? Você tem que dar um basta na sua vida, nas suas dores. É só um momento, você vai ficar cultivando sua dor. Ela tem que ter um momento de acabar. Hoje é o último dia. Eu vou chorar até hoje. Daqui para frente eu não choro mais pelo meu passado. Porque eu chorar não traz passado de volta, não resolve meus problemas. É daqui para frente. Eu preciso vencer as minhas dores. Eu preciso ter inteligência emocional para olhar dentro de mim e falar assim: o meu choro não traz emprego de volta. O meu choro não traz filho de volta. Não traz dinheiro de volta. Não traz aplicação de volta. Eu preciso limpar os meus olhos, levantar minha cabeça e tocar a vida. Afinal de contas, eu estou vivo aqui. Amém? Eu falava com os meninos, falei assim, vamos embora. Eu falei assim, apóstolo, os meninos estão lá fazendo visita na madrugada. Não, olha, a gente tem uns projetos, vamos fazer isso. Eu falei assim, continua do mesmo jeito, que a maior honra para um líder não é que as pessoas parem porque ele parou. A maior honra para um líder é que eles continuem fazendo aquilo que o líder influenciou eles. Você não pode parar.
Deus está influenciando, Deus está trabalhando na sua vida. Então não deixe que as lutas te parem. Você está deixando as suas dificuldades te parar. Ah, apóstolo, mas você não sabe como é que é. Para, irmão. Eu sei como é que é, sim. Se eu parar uns minutos, eu não vou abrir tudo para você da minha vida. Você só vai me julgar mesmo. Mas muitas vezes passei coisas na minha vida que eu duvido que alguém pregaria aqui no mesmo dia. Não pregaria. Lembra, pastor, umas coisas que eu compartilhei? Não, apóstolo, eu não estaria. Foi o que o senhor me disse? Eu não aguentaria, eu não estaria pregando. Mas para mim eu tenho no meu coração, acima das minhas lutas, né, mãezinha? Acima das nossas dificuldades, não importa ela qual seja, o evangelho continua tendo poder. Eu não prego no meu poder. Eu prego no poder do Espírito Santo. Eu não prego a minha palavra, eu prego a palavra de Deus. E eu tenho certeza que muitos líderes, muitos de vocês que ministram a palavra, ministram louvor, tocam, cantam, vieram para cá se arrastando, falando: Senhor, hoje vai ser difícil. Mas nos dias de maior dificuldade, foram os dias que eu mais senti a mão de Deus dizendo: eu sou contigo, eu te coloco de pé. Naqueles momentos onde parece que você não vai arrancar nada de dentro de você, vem o Espírito Santo e oferece o que Deus tem para a igreja. Dependência. Deus quer te usar mais na dependência do que no teu conhecimento. A dependência é muito mais. Você precisa depender de Deus. E quem depende de Deus não deixa as situações definirem quem Ele é. Aleluia. Daniel disse: não vou me contaminar. Vou andar na minha pegada aqui, no que eu acredito. E digo mais aqui ainda, olha que interessante. Versículo de número 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante Deus. Meu Pai eterno, que coisa linda! A Bíblia nos diz que o pessoal diz assim: Deus, a gente jejua, o Senhor não responde. A gente se humilha, o Senhor não vê. Mas muitas vezes fazemos isso para nós. Jejuamos para nós, porque queremos coisas. Dificilmente se jejua para mais proximidade de Deus. Aqui nós vemos aqui, ao invés de Daniel jejuar para que ele saísse do cativeiro, para que ele fosse honrado, ele jejuava para compreender os mistérios de Deus, comunhão com Deus, relacionamento com Deus, relacionava com Deus com amor, falava: Senhor, eu vou me privar dos prazeres aqui que eu posso ter neste mundo, para estar na tua presença, para dizer que o meu jejum aqui, é que das coisas que eu tenho direito, e o Senhor mesmo me abençoou, eu abro mão porque o Senhor vale muito mais do que qualquer coisa para mim. Irmão, é entender esse jejum que ele está fazendo. Aí fazer o jejum para que a porta se abra. Não estou dizendo que isso é errado, não. Mas não pode ser só isso o jejum. Aí você só vai jejuar e só vai orar quando tem problema. Já pensou se Deus tem que deixar você sempre no problema para você falar com Ele, irmão? Porque é melhor você estar no deserto falando com Ele do que você entrar na terra prometida e perder a bênção dele, sim ou não? Quem quer viver na prova? Quem quer viver nas cadeias? Nem eu. Mas se for preciso você falar com Deus lá, deixa você lá. Você quer isso? Também não quero. Mas eu quero estar no centro da vontade de Deus. Agora a gente precisa jejuar para mais poder de Deus, para mais da presença de Deus, para você ser fortalecido, ainda que você tenha que passar pelas lutas. O jejum é fortalecimento espiritual, não é livramento espiritual, é fortalecimento. Deus vai te livrar daquilo que você vai passar, do jeito que se você faz jejum ou não fizer jejum. Ele vai fazer o que Ele quer. Amém? Mas se você jejuar, você vai estar tão próximo dele, você vai estar tão fortalecido que ainda que você tenha que passar pela tribulação, você vai falar assim: estou pronto, estou revestido de Deus, eu posso enfrentar gigantes, porque estou revestido de Deus. Aleluia, glória a Deus. Olha só que interessante que ele diz, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Olha que coisa linda.
desde que você colocou o seu coração para entender a palavra de Deus, para você se humilhar diante de Deus, você já foi aceito no céu. Eu orei, Deus não respondeu. Calma, continua orando. Apóstolo, mas até Deus trazer a resposta? Até depois que Ele trouxe a resposta, você continua orando, continua clamando, continua buscando. Não pare, não cesse, continue buscando. Apóstolo, mas eu oro, parece que Ele não está trazendo resposta. A Bíblia nos diz aqui, que enquanto Daniel estava orando, uma batalha estava acontecendo. Enquanto você ora, uma batalha acontece. A sua oração foi ouvida. Isso não significa que já chegou a resposta. Quem está entendendo? E aí, olha só o que ele diz, ó. Desde o primeiro dia, diga primeiro dia. Não é depois, não. Não é no segundo dia, não. A partir do momento que ele se colocou na presença de Deus, Deus já falou, opa, já ganhei. Já estou de olho em você. Estou de olho em você aqui, pode falar. E ele começou a falar. Quando ele começou a orar, o mundo espiritual começou a mover. 21 dias depois, vem trazer a resposta para ele. Mas por que demorou a resposta de chegar? É que a batalha está feia, irmão. Apóstolo, olha, há mais de um ano. Não foi só 21 dias, não. Está um ano. A batalha está feia, irmão. Mas continua. Deus vai trazer resposta. Diz aqui a palavra do Senhor, olha só. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos derradeiros dias, pois a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo estas palavras, abaixei o rosto para a terra e emudeci. E eis que um tinha semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então abri a boca e falei e disse àquele que estava em pé diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores e não retenho força alguma. Olha que intercessão. Daniel sentia a dor, o peso daquilo que ele ouviu. Isso daqui é uma administração para a intercessão, né? A intercessão sentir. Eu oro por orar. Você não chora. Você não chora pela pessoa que está passando pela dor. Você não sente a dor da pessoa. Senão não é intercessão. A intercessão é o quê? Você sentir o Espírito trazer as dores sobre você, a ponto de você sentir o que a pessoa está passando na sua oração. Intercessão não é coisa pouca não, irmão. É forte. Por isso respeite um verdadeiro intercessor, porque ele paga preço pela tua vida. Ele ora na madrugada pela sua vida. Em momentos que você nem imagina, tem povo orando por você. Você pode glorificar a Deus por isso? Tem gente batendo o joelho. E Deus falando com ele assim, olha, clama pela vida do apóstolo. Clama pelo louvor. Clama por isso. Olha, manda aquela mensagem para o apóstolo. Olha, faz isso, faz aquilo. Deus está trabalhando. Porque no mundo espiritual, quando você dorme, tem gente batalhando pela tua vida. Glória a Deus. Só para finalizar. Versículo 19. Não temas, homem muito amado. Meu Deus do céu, uma vez só já é bom. 2 vezes falar que eu sou amado é bom demais. Quem gosta de ser amado aí? Pensou, irmão, você está orando e Deus está dizendo para você: ei, pessoa amada, ei, servo amado, eu estou ouvindo a sua oração. Senhor, mas eu estou com medo. Eu sei, mas não temas. Eu sou contigo. Não temas. Eu estou trazendo resposta para você. Não temas. Eu sou o teu Deus. Não temas. Eu vou contigo. Não temas. Eu sou o seu escudo. Não temas. Eu sou o seu galardão. Não temas. Eu sou o Senhor que te guarda. Não temas. Coisa linda. Não temas, gente amada. Não temas. Na igreja de Esmirna ele diz: não temas a tribulação que vocês vão ter que passar. Por quê? Porque eu me agrado de vocês. Não temas as tribulações, não temas as lutas, porque eu sou contigo. Glória a Deus. Aleluia. Olha só para a gente finalizar aqui, ó. Não temas, homem muito amado, paz seja contigo, ser forte e tem bom ânimo.
E quando ele falou comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois o Senhor me fortaleceu. Que essa palavra hoje possa fortalecer a sua vida, que essa palavra possa te dar ânimo e dizer: Senhor, eu não vou desistir de orar, eu vou continuar orando, eu vou acreditar no milagre, eu vou acreditar que o Senhor é aquele que se compadece de mim. Ore, clame, Ele vai te ouvir. Se coloca de pé em nome de Jesus. Existe poder na oração? A oração não muda Deus. A oração muda você diante de Deus. A oração te fortalece. A oração não significa que você vai ser livrado. Mas uma coisa você pode ter certeza: vai ser fortalecida. Vai ser fortalecida. A sua oração vai te fortalecer diante das suas dificuldades. Tem isso na sua mente. A gente pensa que orar é o segredo do perlim-pim-pim que acabou os problemas. Não. A oração vai te fortalecer. A oração é o pão que você vai comer e vai aguentar mais uns dias. A oração é o alimento para a tua alma. Você orar, você clamar, você buscar a Deus. Ora, profetiza, ora a palavra. Tira momentos para você orar assim, mas vive em espírito de oração. Todo momento, esteja ligado no Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai falar com você: olha, ora para aquela pessoa agora, liga para aquela pessoa, e Deus vai começar a direcionar o seu coração. E aí no final da noite você vai dizer: Senhor, eu te agradeço por mais esse dia, que eu falei tanto contigo o dia inteiro. Se você tiver a oportunidade de estar do lado de quem você ama o dia inteiro e você puder falar com ela, você não fala? A pessoa que você ama, você bate o maior papo. Às vezes eu falo pra minha esposa, ela chega, né, ela vai cuidar do menininho lá, o Lucas. E aí ela chega em casa, ela começa a contar toda a história do que aconteceu. Ela começa a falar. Aí depois eu até agrego na pregação, no meu dia a dia. Mas ela precisa falar, ela quer compartilhar. Eu sou quem ela tem para compartilhar dos sonhos, do que está acontecendo na vida dela. E às vezes está até ocupado com um monte de coisa. Fala: peraí, vai, fala. Por quê? Porque é importante o que ela vai falar, não é? Deus para tudo. Metáfora: Deus não precisa parar tudo para te ouvir. Ele faz todas as coisas te dando atenção. É onipotente, onipresente, onisciente. Esse é o cuidado de Deus. Eu estou lá na minha casa, lá em Guarulhos, orando. E Deus está lá assim: fala, filho. A Índia está orando aqui. Deus está falando com ela. Deus está orando lá na leste. Deus está falando com ela lá. Deus está dizendo: fala, meu filho. Fala, meu amado. Eu conheço você. Talvez você ore e diga assim: Senhor, a dor está terrível. E o Senhor diz: eu sei, mas aguenta mais um pouco. Aguenta mais um pouco. Já já tudo vai ter um fim. Aguenta mais. Senhor, mas eu não aguento. Eu vou te fortalecer, você vai aguentar. Aí quando a palavra vem assim, vai acontecer o que aconteceu com Daniel. Pode falar agora: Senhor, aleluia, estou fortalecido. Por isso que eu gosto da palavra. Quando foi que Daniel se sentiu fortalecido? Quando ele recebeu a palavra. Quando a gente vê as dificuldades, fala assim: a palavra. Aí a palavra vem e fortalece. Vem e fortalece. Precisamos orar e ter palavra. Orar e ter palavra. Hoje Deus está te dando uma palavra para te dizer: eu sou contigo. Deus está ouvindo a sua dor. Deus está ouvindo a sua dificuldade. Apóstolo, mas ele não faz nada. Quem disse que Deus não está fazendo nada? Você não está vendo. Isso significa que Deus não está trabalhando. Deus está sempre trabalhando para aqueles que são seus. Aprenda a descansar em Deus. Descansa em Deus. Ele é contigo, meu irmão. Não importa a dificuldade, não importa a luta, Ele é contigo. A sua oração não vai cair por terra. A sua oração está lá diante de Deus. Apóstolo, mas eu não estou em evidência. Não importa, você está em evidência no céu, irmão. O céu está falando a teu respeito. Olha lá, está firme. Olha lá, está buscando. Olha, se cansou, mas você vai ver, Deus já vai agir ali. Deus já vai fazer um milagre. Deixa eu orar por você.
Talvez você está cansado. Só a oração não vai resolver. A oração vai dar um gásinho em você. Upa! Mas aí você precisa estar posicionado com a palavra. E aí você vai ver Deus honrando a sua fé, honrando a tua vida. Talvez as notícias sejam ruins, mas eu quero te dizer, eu tenho uma boa notícia. Deus te ama, Ele está com você. Não deixe as situações dizerem se Deus está ou não com você. Mesmo que as portas se fechem, ainda que qualquer coisa venha estar contrária ao seu desejo, Deus continua com você. Que nem a gente canta aqui. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Não importa, Ele é Deus. Vamos orar? Feche seus olhos neste momento. Talvez você tenha algo específico para colocar diante de Deus. Coloca nesta manhã em nome de Jesus. Quer chamar o Ministério do Louvor para a gente vir aqui? Vamos orar?